Você sabia que o lipedema pode piorar em diversas situações, principalmente quando há fatores que contribuem para o aumento da inflamação, do acúmulo de gorduras, para o aumento da retenção de líquidos? Nesse vídeo eu vou falar quais são essas condições que podem piorar, que podem agravar o lipedema. Veja até o final. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Eu ajudo mulheres com lipedema a reduzir a dor, o inchaço, o volume das coxas. Eu tenho mestrado em ciências, doutorado em biologia celular e pós-doutorado em fisiologia e bioquímica. Na universidade, além de ministrar aulas para cursos de graduação e pós-graduação, eu desenvolvo pesquisa exatamente nessa área das estratégias alimentares tratando diversas doenças. Se esse assunto te interessa, continue nos acompanhando aqui, porque o nosso objetivo é exatamente esse, trazer informações científicas de uma forma descomplicada, de uma forma acessível para você aprender a controlar de vez o seu lipedema. Para quem está chegando agora, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença inflamatória crônica onde a gente observa um acúmulo excessivo e desproporcional, principalmente nos membros inferiores, na região do quadril, nas coxas e nas pernas, podendo acometer em alguns casos os braços também. Então o que a gente vê é como se a gente tivesse duas pessoas em uma só, da cintura para cima. A mulher é mais fininha, mais sequinha, da cintura para baixo, ela já tem quadril, o maior, coxas mais grossas. Essa gordura inflamada ainda vem acompanhada de uma diminuição da massa muscular, uma facilidade para formar hematomas, um inchaço frequente, aquela sensação de peso nas pernas, de dor nas pernas, as pernas inchadas, muito doloridas. Isso tudo é característica do lipedema. E o lipedema é uma doença genética. O que isso significa? Uma doença que não tem cura. Tem tratamento, mas cura não tem. Porque a pessoa nasce com essa predisposição genética. E além da predisposição genética, a gente vai ter o início da manifestação da doença em períodos de maior alteração hormonal, porque o estrogênio é um grande gatilho também para o início do desenvolvimento da doença. Por isso que o lipedema é mais facilmente observado nos períodos da adolescência, gestação e menopausa. Quais são esses fatores que podem piorar o lipedema? Eu vou falar sobre 4 grandes situações aqui, vou detalhar todas elas. Primeiro fator, fatores relacionados ao estilo de vida. E esses a gente consegue trabalhar, mexer, alterar esses fatores. Aspectos psicológicos a gente também consegue atuar aí. Terceiro fator, desregulação hormonal. A gente também consegue modular os nossos hormônios. 4 fator, falta de diagnóstico ou acompanhamento adequado. A gente também consegue atuar aí. Então, todos esses fatores a gente consegue melhorar, a gente consegue atuar para que você tenha um melhor resultado no tratamento do lipedema. Vou começar então com os fatores relacionados ao estilo de vida. O que a gente tem aqui? Quais são esses fatores? O que a gente consegue listar? Alimentação inflamatória, sedentarismo, ganho de peso, consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de produtos ultraprocessados e desidratação. Vou falar de um por um, começando com a alimentação inflamatória. O que é uma alimentação inflamatória? Essa alimentação, ela vai ser caracterizada por um consumo de alimentos que promovem, que facilitam essa inflamação, que desregulam hormônios, que facilitam a retenção de líquido. E essa inflamação, tudo na verdade que aumenta a inflamação, a gente vai ver que vai piorar a dor, vai piorar o inchaço, vai favorecer o acúmulo de gordura, principalmente nas áreas que já são afetadas pelo lipedema, ou seja, vai piorar, vai deixar esses sintomas mais intensos. Quais são os alimentos que mais inflamam? Alimentos ultraprocessados. Os produtos industrializados que são ricos em conservantes, aditivos químicos, corantes, todos eles, vou dar alguns exemplos aqui, temperos prontos, salgadinhos, macarrão instantâneo, enlatados, todos eles de uma forma geral, eles tendem a inflamar. Óleos vegetais refinados e gordura trans, alguns exemplos de óleos vegetais refinados, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, frituras, fast foods, gordura trans. A gordura trans é um tipo de gordura que não existe na natureza. A indústria
pegou um óleo vegetal refinado, então a indústria pega um óleo de soja, por exemplo, que é líquido, e aí a indústria muda a formulação química e consegue fazer com que esse óleo líquido fique uma coisa mais cremosa. A gordura trans é extremamente utilizada em produtos que precisam dessa cremosidade. Vou listar alguns exemplos. Sorvete é lotado de gordura trans, bolachas recheadas, tortas que têm aqueles recheios, massas folhadas, bolos industrializados, chocolate, os fast foods de uma forma geral, a margarina, todos eles têm muita gordura trans. E essa gordura trans, ela é altamente inflamatória. Você precisa retirar esses alimentos. Outros alimentos, açúcar e carboidratos de uma forma geral. Então, se a gente pega o açúcar, quando eu falo açúcar, eu não estou falando só do doce, só da bala, do bombom, do chocolate. Os alimentos que têm muito carboidrato, porque o carboidrato vai virar açúcar dentro do seu corpo. Então, a gente inclui aqui os alimentos ricos em farinha branca, como pães, bolos, biscoitos, massas refinadas. Todos esses alimentos vão estimular a liberação de um hormônio que é chamado de insulina. E a insulina, ela é inflamatória, além dela ser obesogênica. Quando ela está alta no nosso corpo, a informação que ela dá para o corpo é armazena energia. Com a insulina alta, você vai ter dificuldade de controlar o lipedema, porque você vai estar mais inflamada e porque o seu corpo vai estar recebendo constantemente essa informação para guardar gordura ao invés de queimar a gordura. Outros alimentos embutidos e carnes processadas, como salsichas, presunto, mortadela, salame, eles vão ter muitos aditivos químicos e esses aditivos vão te inflamar. Outro exemplo, glúten. O glúten é uma proteína que é encontrada no trigo, no centeio e na cevada. E onde a gente vê esses produtos? Em pães, massas, bolos. O glúten, eu sei que existe duas linhas de pensamento, existe uma linha onde profissionais e algumas pessoas acreditam que apenas as pessoas com doença celíaca deveriam retirar o glúten. E existe uma outra linha que defende que o glúten seja retirado de uma forma geral para todo mundo. Eu faço parte desse grupo, até porque eu falo sobre glúten com muita propriedade, porque eu já tenho 2 artigos publicados especificamente sobre glúten. Vou deixar a imagem deles aqui para vocês. O glúten, ele é uma proteína muito grande e para o nosso corpo absorver, a gente precisa quebrar esse glúten todinho. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem enzima humana que consegue quebrar o glúten todinho. Então a gente passa a ter pedaços grandes do glúten que não foram totalmente digeridos. Isso inflama o intestino, aumenta a permeabilidade intestinal. Esses fragmentos conseguem agora sair do intestino e causar uma inflamação sistêmica também. Então, o glúten, todo mundo se beneficia da retirada do glúten da dieta, e não só as pessoas que têm lipedema. Então, se você tem lipedema, mais um motivo para você retirar o glúten da dieta. Outros alimentos, laticínios convencionais, os laticínios que são feitos, que tem muita caseína do tipo A1. Se a gente pega o leite de vaca normal, o leite de vaca normal ele tende a ter caseína do tipo A1 e um pouco de caseína do tipo A2. Essa caseína do tipo A1 é um tipo de proteína, ela tende a ser mais inflamatória, mas nós já encontramos no mercado, já encontramos facilmente em qualquer supermercado produtos, queijos, laticínios, que vem geralmente escrito de uma forma bem destacada no rótulo, A2. Esses produtos do tipo A2, eles são menos inflamatórios, eles são mais indicados, ele é melhor tolerado para quem tem lipedema. Então, se você tem lipedema, você pode fazer essa substituição. Sedentarismo. Por que o sedentarismo é um grande vilão para quem tem lipedema? O sedentarismo ele vai impactar a circulação sanguínea, a circulação linfática, vai aumentar a inflamação, vai dificultar o gerenciamento do peso e como o lipedema já envolve esse acúmulo anormal de gordura, a falta de movimento tende a agravar mais ainda os sintomas. Quando uma pessoa é sedentária, ela já tende a ter níveis mais altos de gordura corporal e menos massa muscular quando a gente compara com uma pessoa que é fisicamente ativa. E isso, por si só, faz com que a pessoa sedentária seja mais inflamada que uma pessoa fisicamente ativa, porque o exercício físico consegue liberar substâncias que são anti-inflamatórias. O nosso músculo em movimento,
ele libera o que nós chamamos de miocinas ou exercinas. São substâncias anti-inflamatórias que só são liberadas quando esse músculo está em contração, ou seja, durante o exercício físico. Eu costumo dizer que o exercício físico é uma das coisas mais anti-inflamatórias que nós temos. Se a pessoa é sedentária, ela vai ter mais dificuldade de reduzir a inflamação, ela vai ter uma facilidade para ficar inflamada, para aumentar a inflamação. O sedentarismo também vai prejudicar a circulação, vai facilitar a retenção de líquidos, porque o nosso sistema linfático, ele depende do movimento para ele funcionar direito. Então, se a pessoa é sedentária, é como se essa linfa, é como se esse líquido tendesse a ficar parado, tendesse a ficar acumulado, facilitando o inchaço. Isso vai favorecer essa sensação de peso nas pernas, a dor nas pernas. Então, movimentar é extremamente importante. A falta de exercício também vai favorecer a diminuição da massa muscular. Pessoas que têm lipedema já costumam ter menor quantidade de massa muscular. Se ela não se exercita, então aí que ela tende a piorar mais ainda esse perfil. O sedentarismo também vai favorecer, vai acentuar a perda da massa muscular, porque eu disse para vocês que uma pessoa que tem lipedema, ela já tem uma diminuição da massa muscular. Se ela não estimula esse músculo, aí que ela tende a perder mais ainda. Então, o sedentarismo vai dificultar, vai acelerar a perda de massa muscular. O sedentarismo também favorece a resistência à insulina. A insulina, esse hormônio, ele tende a acumular gordura. A informação que esse hormônio dá para o corpo é para armazenar gordura. Além disso, quando a insulina é liberada de uma forma contínua, ela também é altamente inflamatória. O exercício melhora a eficiência da insulina. Consequentemente, o sedentarismo vai contribuir para que a pessoa tenha essa resistência à insulina, para que ela continue inflamada, para que ela tenha dificuldade para emagrecer. O sedentarismo também piora a saúde mental. A pessoa que tem lipedema, ela já precisa lidar, na maior parte das vezes, com uma frustração constante, com o julgamento e a crítica das pessoas. Muitas alunas do nosso curso Lipedema 4K relatam que não conseguem usar short, não conseguem ir à praia, não conseguem colocar uma roupa de banho. Se a pessoa é sedentária, ela tende a ficar mais ainda com o humor deprimido. Por quê? O exercício físico libera as famosas endorfinas, que são sinalizadores, são substâncias que nos transmitem essa ideia de bem-estar. Se a pessoa é sedentária, ela vai ter mais cansaço, ela vai ter humor deprimido, ela vai ter menos massa muscular, ela vai estar mais inflamada, ela vai liberar mais hormônio do estresse, que é o cortisol. E o cortisol, além de ser um hormônio estressante, é um hormônio inflamatório. Então, o sedentarismo é um grande vilão para quem tem lipedema. Se você tem lipedema, se você está sedentária, inclua o quanto antes uma prática regular de exercício físico. Isso vai trazer benefícios muito grandes para você, para o tratamento do seu lipedema. Ganho de peso. Embora o lipedema não seja causado pela obesidade, pelo excesso de peso, o ganho excessivo de gordura piora a inflamação. A obesidade por si só já aumenta a inflamação, né? E isso vai aumentar a dor, vai aumentar o inchaço. Por quê? O aumento de gordura vai sobrecarregar também esse sistema linfático que já é preguiçoso em quem tem lipedema. Então, se a pessoa, se ela tem um ganho de peso, além dela aumentar a inflamação, ela sobrecarrega o sistema linfático, dificulta a drenagem desse líquido, favorece o inchaço. A pessoa também vai exercer uma sobrecarga maior nas articulações, aumentando dor. O que eu estou querendo dizer aqui? O lipedema não é causado pela obesidade, tanto que a gente observa pessoas magras que têm lipedema, mas o sobrepeso e a obesidade, o ganho de peso, piora muito os sintomas do lipedema. Consumo excessivo de álcool. Por quê? O álcool aumenta a produção de substâncias inflamatórias, o álcool é inflamatório. O álcool pode causar desidratação e quando o nosso corpo está desidratado, isso leva, como uma reação compensatória, leva o corpo a reter mais líquido. Então, isso vai piorar o inchaço. Uma pessoa que consome muito álcool, o fígado dessa pessoa vai
preferir, vai dar uma priorizada na metabolização do álcool, porque o álcool é tóxico, em detrimento de outras funções, como por exemplo queimar gordura. Então é mais difícil emagrecer se a pessoa faz uso frequente de álcool, se ela tem um consumo excessivo de álcool. O álcool também altera a microbiota intestinal. O que é essa microbiota? É a população de bactérias, de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino e que a gente precisa muito bem dessa microbiota saudável. A gente precisa cuidar desses micro-organismos. Se a gente tem um distúrbio, se a gente piora, se a gente atrapalha a microbiota intestinal, a gente vai ter aumento do estresse oxidativo, a gente vai ter aumento da inflamação, a gente vai ter uma supressão do nosso sistema imune fica mais fraco para combater uma inflamação. Outro fator, consumo excessivo de ultraprocessados. Eu disse para vocês no início desse vídeo que os ultraprocessados, eles aumentam muito a inflamação e além deles aumentarem muito a inflamação, pelo fato deles serem hipercalóricos e muito pobre em nutrientes, eles vão fazer com que o consumo seja muito excessivo. E isso não está nem sob o controle da nossa vontade. Já tem trabalho científico mostrando que uma pessoa que consome mais produto ultraprocessado, ela come de forma excessiva, ela come muito mais do que ela precisaria pelo simples fato de ser ultraprocessado, porque a gente não encontra na natureza alimento que tem uma quantidade muito grande de gordura e açúcar junto. Vou dar exemplo, vou pegar duas frutas. A gente pega uma manga tem muito açúcar, mas tem pouca gordura. Se a gente pega um abacate, a gente tem muita gordura e pouco açúcar. A gente não tem um produto na natureza que tem muito açúcar e muita gordura juntos. A indústria consegue fazer isso através dos alimentos ultraprocessados. E é por isso que o nosso cérebro fica maluco quando consome esses produtos, que é como se fosse um hiperestímulo ao sistema de recompensa. Por isso é tão fácil viciar nesses alimentos. E isso, como a gente oferece uma quantidade muito grande de calorias, mas uma quantidade muito pequena de nutrientes, o nosso corpo continua sinalizando fome. Por isso que esses estudos já relataram que uma pessoa que consome muito ultraprocessado, ela come de forma excessiva, porque ela está oferecendo uma quantidade muito grande de caloria, mas uma quantidade muito deficiente de nutriente. Aí o corpo continua sinalizando fome. Se a pessoa tem por hábito comer muito ultraprocessado, o que ela vai comer? Ultraprocessado de novo. Aí ela dá mais energia para o corpo, menos nutriente. Aí o corpo continua sinalizando fome, a pessoa continua consumindo cada vez mais ultraprocessado e a gente tem aí uma bola de neve. Desidratação, outro fator. Por que desidratação? Eu já antecipei para vocês. Quando o nosso corpo está desidratado, quando você bebe pouca água, o nosso corpo entra no modo de economia. Se está faltando água e a água é imprescindível para a gente, ele passa a economizar água, ele passa a reter mais líquido. Então, uma pessoa que está desidratada, ela tende a piorar, a agravar o inchaço. Já é uma outra dica. Se você tem lipedema, você precisa tomar bastante água. O segundo fator, aspectos psicológicos. Aqui eu vou falar sobre estresse, privação de sono e insônia, vou colocar junto, depressão e ansiedade. Aí eu vou começar com o estresse. Por que o estresse piora o lipedema? O estresse vai estimular a liberação de um hormônio que é o cortisol. E o cortisol, quando liberado de forma contínua ou de forma prolongada, ele é altamente inflamatório, ele vai favorecer, vai piorar a inflamação. O estresse também libera neurotransmissores, como por exemplo a noradrenalina, que também é inflamatória. O estresse também prejudica a microbiota intestinal, aquela população de micro-organismos. E essas alterações na microbiota por si só também vão aumentar a inflamação. Então vejam, cortisol, noradrenalina, alteração da microbiota, todos esses fatores que são decorrentes do estresse, eles vão aumentar a inflamação, vão piorar o lipedema. Privação do sono ou insônia, vou tratar as duas coisas juntas aqui. Quando uma pessoa dorme pouco ou não tem sono de qualidade, esse sono deficiente também vai liberar cortisol. E nós acabamos de falar, e eu acabei de falar que cortisol é inflamatório, cortisol vai aumentar a inflamação. Privação do sono também deixa o seu sistema imune mais fraco.
deixando ele menos eficaz para combater uma inflamação. A privação do sono também vai liberar a noradrenalina, e a noradrenalina libera cortisol. Privação de sono também piora, também altera a microbiota intestinal e isso vai piorar a inflamação, isso vai piorar o lipedema. A gente está vendo aqui já como se fosse um efeito em cascata, uma coisa está interligada à outra que vai puxando a outra. Depressão e ansiedade, outro fator. A depressão e a ansiedade, por si só, os estudos científicos já relatam, já associam esses transtornos do humor com um estado de inflamação crônica de baixo grau. Então, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem ansiedade, é uma pessoa que tem uma inflamação de baixo grau. Esses transtornos do humor também alteram, também liberam cortisol. Cortisol inflama. Depressão e ansiedade também libera insulina. A insulina é um outro hormônio que vai estar relacionado ao aumento da inflamação. Então, o excesso de cortisol vai dificultar o emagrecimento, vai favorecer o acúmulo de gordura, principalmente nas áreas que já são afetadas pelo lipedema, compromete o sistema linfático, piora o inchaço, piora a retenção de líquidos. A ansiedade e a depressão também pode favorecer os episódios de compulsão alimentar. A pessoa vai buscar a fuga dela, né, através da comida. Isso vai fazer com que ela acabe comendo excessivamente, vai dificultar o gerenciamento do peso, pode favorecer o ganho do peso. E geralmente as pessoas, quando têm um quadro de compulsão alimentar, o que ela costuma procurar? Os alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que também inflamam, que também fazem com que você coma mais do que necessário. Pessoas com ansiedade e depressão também costumam apresentar uma certa apatia, uma fadiga excessiva, não tem motivação para se exercitar. Então, às vezes, a pessoa com ansiedade, com depressão, não consegue realizar exercício físico. Aí ela tende a permanecer num período de sedentarismo. Eu já falei o que sedentarismo faz no lipedema, né? Ansiedade e depressão também piora o sono. Sono prejudicado libera cortisol, sono prejudicado inflama. Então, uma coisa está puxando a outra. Terceiro fator, desregulação hormonal. E aqui eu vou falar de 3 hormônios: estrogênio, insulina e o cortisol. Eu disse para vocês que um gatilho para o início da manifestação da doença é um período de maior alteração hormonal, porque o estrogênio faz parte desse mecanismo. O uso de anticoncepcionais pode piorar o quadro do lipedema, pode agravar a retenção de líquido, a inflamação. Então aqui eu já vou sugerir duas coisas. Se você é adolescente e percebe que a sua mãe tem lipedema, sua avó, se você tem parentes com lipedema, tente evitar o uso de anticoncepcional. Ou o contrário, se você tem lipedema e tem uma filha entrando na adolescência, não administre anticoncepcional. Procure outras formas, porque isso pode piorar muito o quadro ou desenvolvimento do lipedema. Uma alimentação com muito carboidrato, com muito açúcar, vai aumentar a insulina. E a insulina, quando elevada de forma contínua ou quando elevada de forma crônica, ela vai aumentar a inflamação, ela vai colocar o corpo no modo de armazenamento de energia, vai piorar o lipedema. O outro hormônio que eu vou falar aqui é o cortisol. Quando é que a gente tem aumento da liberação de cortisol? Quando o sono está prejudicado, insônia, quando a pessoa está deprimida, ansiosa, quando ela está estressada, tudo isso daqui aumenta o cortisol, piora a inflamação. Quarto fator, falta de diagnóstico ou acompanhamento adequado. Por quê? A falta do diagnóstico do lipedema pode piorar a condição de diversas maneiras, porque sem um entendimento claro da doença, a pessoa passa a adotar hábitos e tratamentos inadequados que vão agravar o lipedema. A falta de diagnóstico e acompanhamento adequado permite que a doença progrida, porque o lipedema é uma doença crônica, é uma doença que, se você não faz o que precisa ser feito, ela tende a piorar. E de uma forma geral, se você conseguir cercar essas situações que eu falei para você, você vai conseguir controlar muito bem o seu lipedema, adotando uma alimentação anti-inflamatória, cuidando do sono,
praticando exercício físico de forma regular, tendo um manejo do estresse, gerenciando peso. Esses fatores vão contribuir muito para você melhorar o tratamento do lipedema. Mas se você se enquadra nesse último tópico que eu falei, de falta de diagnóstico, de um acompanhamento adequado, se você não tem esse acompanhamento, se você está perdida, se você não sabe o que fazer, nós temos o nosso método Lipedema 4K, que é um curso onde eu e um angiologista, o Dr. Cadu, nós ensinamos. O Dr. Cadu fala sobre exames laboratoriais, fala sobre problemas vasculares, eu destrincho muito bem essa parte da alimentação, eu te ensino essa alimentação anti-inflamatória, o que você precisa retirar da sua alimentação, o que você vai incluir em seguida, como você faz as devidas substituições, o que você usa, quais são as melhores gorduras para você utilizar nos preparos, como é que você substitui a farinha branca, quais são as outras farinhas, ensino até a proporção de cada farinha para que a receita funcione direitinho. Como você substitui o açúcar, melhores opções de adoçantes que você não pode usar de jeito nenhum. Eu falo depois numa parte mais prática, proponho cardápio. Esse curso acompanha um e-book com mais de 60 receitas, então é um curso que você consegue ter essa autonomia para conseguir conduzir a sua alimentação. Te ensino até a ler rótulo de alimentos para você conseguir também comprar os produtos no mercado. Então é um curso muito completo, falo sobre suplementos, quais são os principais suplementos que você pode ter como coadjuvante no tratamento do seu lipedema. Tem um módulo novo que a gente está colocando agora que é sobre exatamente saúde mental, como é que através da alimentação você pode ter uma melhora da saúde mental para que essa melhora na saúde mental também reflita no melhor manejo do tratamento do lipedema. Então é um curso maravilhoso. Se você tem interesse, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter você como nossa aluna. Um beijo grande, estou te aguardando no próximo vídeo.